Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Achou? A parábola do filho pródigo. Já ouvimos tantas vezes essa parábola, não é verdade? Já foi pregada de tantas vezes esta palavra. Mas a palavra, o que está escrito é sempre o mesmo, mas Deus tem uma palavra para esses dias atuais, amém? Lucas 15, 11. Continuou dizendo, porque ele estava citando algumas palavras a respeito de arrependimento e diante daquilo que é um exemplo para todos nós, que muitos, mesmo na presença de Deus, acabam se desviando, se afastando de Deus. E ele deu várias parábolas, como a parábola da ovelha perdida que antecede, a parábola da dracma perdida também, que antecede a parábola do filho pródigo, que se juntar as três é a mesma. E ele fala, eu vos afirmo, no final, lá no 15:10, ele diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, há um júbilo, há uma alegria quando você se arrepende. Então há uma festa no céu. E ele diz, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Então o pai pegou e deu o que era devido ao filho. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Onde será que é essa terra distante, né? Do pai? Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja que a gente tenta, talvez você entenda mais um pouquinho. A gente às vezes fala, por que nós estamos aqui nessa terra? Mas esse exemplo do filho pródigo é um exemplo até para nós meditarmos sobre a nossa existência nessa terra. Porque aqueles filhos estavam na presença daquele pai rico. Porque pai pobre não dá herança para ninguém, não é mesmo? Pai pobre não dá nada, não é? Então, esse homem tinha esses 2 filhos. E como disse o mais moço deles, disse: pai, dá-me a minha parte dos meus bens, a parte que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Repetindo o versículo 13 desse capítulo 15. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos
muitos bens, vivendo dissolutamente. E é o que hoje os cidadãos que habitam nessa terra têm feito. Têm feito dos seus bens, valores, têm como dissipado tudo. Família, honra, dignidade, as pessoas têm dissipado tudo isso. O que é dissipar? Desfazer, desmanchar tudo, destruir. No versículo 14 desse capítulo 15 de Lucas, depois que ele começou a acabar com tudo, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, a necessidade, e ele começou a passar necessidade. Passar necessidade. Então ele foi, agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ele foi o quê? Foi levado ao chiqueiro. Veja bem o exemplo desse homem, que é uma parábola. Naquela visão, ele foi levado a guardar porcos. E quanto não são aqueles que estão vivendo, não como os cuidadores de porcos, mas como verdadeiros porcos mesmo, na imundícia, revolvendo-se no lamaçal da vida, mentiras, enganos, egoísmo, arrogância, orgulho. E isso chama-se o quê? É ir direto para o chiqueiro mesmo. E diz o versículo 16: quando aquele homem foi guardar porcos, ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Não era um tipo de planta, alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada. Ele tratava dos porcos, mas ele mesmo não tinha o seu sustento. Então, como todo mundo, como um dia eu também, caindo em si. Ele caiu em si. Ele começou a pensar. E ali dentro do seu coração disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele falou: olha, quando eu estava na presença de Deus, eu podia não ser rico, mas não me faltava. Eu não tinha miséria, eu não vivia uma vida de miséria, mas pouco ou bastante eu tinha.